Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Gary Michael Aidenick nasceu no dia 22 de novembro de 1943 em Ohio. O Gary e o irmão mais novo dele foram deixados aos cuidados do pai quando eles eram bem novinhos, porque a mãe deles era uma mulher alcoólatra. Então ela abusava muito deles, maltratava muito e não cuidava. Então, desde muito cedo eles passaram a morar com o pai. Só que com o pai deles não era uma rotina muito diferente. O pai deles também os agredia, também os humilhava e não era nada bonzinho. Uma vez, eles foram obrigados pelo pai a fazerem um desenho de um alvo na parte de trás do calção, para servir como alvo para pontapés, onde o próprio pai os chutava. O Gary, ele também costumava fazer muito xixi na cama, mas o pai dele, ao invés de levá-lo no médico, tentar entender o porquê daquilo, o pai dele obrigava ele a pendurar os lençóis sujos de xixi na janela do quarto para que ficasse exposto para os vizinhos verem aquilo. Como uma forma de punição, uma forma de humilhar ele, tentar humilhar de repente para que ele não fizesse mais aquilo, como se fosse uma coisa que ele pudesse escolher. Já na escola, o Gary, ele sempre foi um menino muito reservado, um menino que não interagia muito, e ele sempre evitava o contato visual com as pessoas. Mas mesmo sendo um menino muito quieto, que não interagia, na escola, ele sempre foi uma criança que sempre tirou notas boas. Ele tinha um QI bem alto, ele tinha um QI de 148. O Gary, ele tentou a carreira dele no exército e quando ele tinha 14 anos, ele se alistou pela primeira vez. Ele acabou indo para a academia militar, mas ele acabou saindo no penúltimo ano. Mais tarde, quando o Gary tinha 18 anos, ele se alistou nas Forças Armadas, só que ele acabou sendo dispensado um tempo depois, devido a um diagnóstico que deram para ele de transtorno de personalidade esquizoide. Eu vou ler aqui para vocês o que seria esse transtorno, uma definição breve do que seria esse transtorno. O transtorno da personalidade esquizoide é caracterizado por um padrão generalizado de distanciamento e desinteresse geral pelos relacionamentos sociais e uma gama limitada de emoções nas relações interpessoais. Já nos anos seguintes, o Gary ele foi morar na Filadélfia. Ele passou um bom tempo entrando e saindo de hospitais psiquiátricos, porque ele tentou por diversas vezes se matar, então ele sempre era internado e acabava saindo, era internado e voltava. Nessas fases que ele ia para os hospitais psiquiátricos, ele adquiriu alguns hábitos. Um deles era ficar mudo e também prestar continência. Ele vivia com essa mania de fazer assim. E ele também ignorava a higiene pessoal, não queria tomar banho, enfim. E para piorar ainda, em 1970, a mãe dele acaba cometendo suicídio. Já em 1971, o Gary acabou fundando uma igreja que se chamava Igreja Unida dos Ministros de Deus. E ele se autodeclarou sendo o bispo Gary. O Gary também teve um filho com uma mulher que se chamava Alberta. O filho se chamava Gary Jr. Só que a criança ela foi colocada em um orfanato logo após o nascimento. O Gary ele chegou a ter um outro filho com uma outra mulher enquanto estava nesse relacionamento. Só que essa mulher ela tinha uma deficiência mental, ela era analfabeta. E assim que essa outra criança nasceu, ela também foi colocada num orfanato. E isso tudo ocorreu em 1978. Então, no mesmo ano que ele teve esse outro filho que foi colocado no orfanato, em 1978, o Gary ele acaba sequestrando a irmã da mulher dele, da Alberta, que também tinha uma deficiência mental, também tinha problemas de visão. Ele manteve a sua própria cunhada como refém por uns dias e nesses dias ele estuprava ela, ele batia nela. Depois que ela conseguiu ser libertada, ele acabou sendo preso num hospital psiquiátrico. Ele acabou ficando preso de 78 até 1983. Então, em 1983, quando ele é solto, ele acaba adquirindo uma casa de 3 andares na Filadélfia e essa casa ela ficaria posteriormente conhecida como sendo a Casa dos Horrores. Em 1985, o Gary ele conhece uma outra mulher no qual ele se casa. O nome dela era Beth Disto. Só que o relacionamento só durou até janeiro do outro ano, quando a Beth fugiu de casa e revelou para a polícia como ela vivia com Gary. Ela disse que quando ela não era estuprada e espancada por ele, ela era obrigada a vê-lo fazendo sexo com prostitutas. O Gary acabou não sendo condenado porque ela
a Beth, acabou não comparecendo à audiência preliminar. E a Beth, além disso tudo, ela acabou engravidando do Gary, acabou tendo a criança, jamais deixou ele ter o contato com essa criança, inclusive o nome da criança nem teve o sobrenome dele. Após o término de casamento com a Beth, o Gary fez um plano doentio: ter um harém de mulheres para uma espécie de fábrica de bebês. Entre novembro de 1986 e março de 87, ele sequestrou 6 mulheres negras, mantendo-as presas no porão de sua casa. Elas foram algemadas, na maioria do tempo a um cano no teto. Elas ficavam seminuas e eram constantemente estupradas e agredidas. E além disso, elas eram alimentadas com pão seco, sanduíches velhos e comida de cachorro. Gary também as torturava, prendendo elas por um membro em uma viga no teto. O Gary ele chegou a cavar um buraco no chão desse porão e ele colocava as mulheres ali. E numa dessas situações ele colocou 3 mulheres dentro desse buraco, colocou água e as eletrocutou. E não para por aí. Ele também tentava furar o tímpano das mulheres para deixá-las surdas e dificultar as possíveis fugas. Nesse cativeiro que ele fez, 2 mulheres morreram. Sandra Lindsay, de 24 anos, que faleceu após ficar dias presas na viga. Ela foi desmembrada por Gary, que guardou partes do corpo na geladeira, assou as costelas no forno, ferveu a cabeça em uma panela e supostamente misturou restos mortais à comida do seu cachorro. Já Deborah Dudley, de 23 anos, morreu eletrocutada dentro do buraco com água. O seu corpo foi descartado por Gary em uma região arborizada de Nova Jersey. Mas os planos do Gary já estavam prestes a terminar, graças a Deus. Josefina Rivera, que era uma de suas prisioneiras, ela tentou ganhar a confiança do Gary e acabou conseguindo ganhar a confiança dele quando ela se ofereceu a ajudar ele a trazer uma nova vítima. E ela conseguiu fazer isso, ela conseguiu ganhar a confiança dele, assim como ela conseguiu trazer uma outra vítima pro Gary. Então, no dia 23 de março de 87, eles sequestraram a Agnes Adams, que foi a pessoa que a Josefina escolheu para trazer também como refém para ele. Só que em troca, essa Josefina, né, a vítima, ela pediu pro Gary para deixar ela ir ver a família dela bem rápido e depois ela ia voltar. Então os dois se dirigiram até um posto de gasolina próximo à casa da Josefina e ele disse que ele ia ficar esperando ela naquele posto, que não era para ela demorar, porque ele sabia onde ela morava. E ela se afasta, né, um quarteirão mais ou menos, e acaba ligando para a polícia. Então a polícia chega no posto de gasolina e prende Gary. Das 6 vítimas do Gary, 2 faleceram e 4 conseguiram escapar com vida, sendo elas a Josefina Rivera, que foi quem ganhou a confiança dele para poder escapar, a Lisa Thomas, de 19 anos, a Jacqueline Askins, de 18 anos, e a Agnes Adams, de 24 anos, que foi a última sequestrada. Pouco depois da prisão dele, em 1987, o Gary ele tentou se matar na prisão, mas também não teve sucesso. Então ele foi a julgamento, ele foi então acusado de assassinato, estupro, sequestro e agressão agravada. Sem conseguir provar a sua insanidade, ele foi sentenciado à morte por injeção letal e foi executado no dia 6 de julho de 1999. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreva aqui no canal, comenta bastante, compartilha e me siga lá no Instagram casos.mistérios. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!